Salve, salve família, aqui é Flaudício Andrade, DDI Podcast. Pessoal, quero agradecer a você que tem chegado até aqui. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe, comente. Meu muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. Se não fosse vocês, nós não teríamos conseguido chegar até aqui. Quero agradecer você também que já passou por essa bancada, né? Você que já esteve aqui como convidado, você que há de vir, o meu muito obrigado antecipadamente. Quero agradecer a Papai do Céu, sem ele nós não teríamos conseguido chegar até aqui também. E agradecer a Studios K-Cash, né? Studios K-Cash que tem sempre aberto as portas e tem nos proporcionado momentos tão bons. E hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre, marcante da cidade de Arapiraca, do estado de Alagoas, quiçá do Brasil, pelo nível de intelectualidade e conhecimento. É isso mesmo. Que é isso, Claudio? Rapaz, eu fiquei com 2 metros agora com essa sua introdução aí. Boa tarde, doutor Nivaldo. Como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, Claudio. Muito obrigado pelo convite. Uma honra poder estar aqui conversando com todos vocês, tá? Tudo isso que ele falou, vocês podem desconsiderar. Claro que não. Basta dizer que sou arapiraquense, da Gema, meus pais moram aqui, meus irmãos moram aqui, né? Estudei aqui no Colégio Costa Rico, sou torcedor do Asa, sou advogado, sou casado com Laura e tenho 2 filhos. Esse é o meu melhor currículo, Luiz Otávio e Vinícius. E o restante, amigo, é só construir junto, é fazer amizade e seguir a caminhada. Coisa boa, coisa boa. Doutor Nivaldo, o senhor é um renomado advogado. Qual é a área que o senhor atua? Renomado, enfim, o que significa renome, né? Então, hoje, eu já passei por tudo, gente. A advocacia, principalmente aqui em Alagoas, no Nordeste como um todo, Norte-Nordeste, você precisa ser forjado no sofrimento. Então, não é como em São Paulo, em que normalmente você se forma e você vai ganhar a vida fazendo licitações, né? Ou você vai ganhar a vida fazendo apenas advocacia trabalhista. Até você se encontrar, são alguns bons anos. E nesses bons anos eu passei pelo previdenciário, passei pelo criminal, passei pelo trabalhista, passei pelo civil, né? Hoje nós estamos concentrando energia muito maior a nível nacional em demandas tributárias e administrativas para hospitais, clínicas, para municípios em recuperação de créditos contra a União. E aqui em Alagoas eu mantenho a minha identidade profissional fazendo advocacia para associações e sindicatos, como a Associação dos Magistrados, né, Almages, a Associação dos Promotores, AMPAL, o Sindicato dos Professores, o Sinteal. Nós temos essa carta, temos esse cliente na nossa carta, pessoal da Caixa Econômica Federal. Então, aqui em Alagoas, associações e sindicatos, e a nível nacional a gente tem uma frente muito forte em tributário e administrativo. Como é que surge aí o desejo, o anseio pela vida jurídica, pela faculdade de Direito? Pois é, né? Eu acho que o nosso primeiro grande desafio, o grande desafio de qualquer jovem e de qualquer família, é identificar a vocação na hora certa, né? Imagine só, ali entre os 12 e os 16 anos, nós nos achamos super-heróis, né? Nós nos achamos capazes de fazer tudo. E a gente acaba muitas vezes esquecendo qual é a nossa missão. Então, é fundamental que cada pessoa faça essa leitura, incentive essa leitura nos seus filhos. Entre os 10, 12, 13, 14, 15 anos, eles precisam encontrar a felicidade, o caminho para a felicidade. E o caminho para a felicidade é ele compreender qual é a sua missão. Se ele veio para a Terra, se Deus botou ele aqui, é porque ele tem uma missão para cumprir, né? Corra atrás dessa missão. No meu caso, eu sempre fui muito romântico, né, em aspectos gerais e tal, e eu sempre ficava muito entusiasmado com os filmes que envolviam direito, né, com novelas também. E eu comecei a perceber que eu me encantava com a possibilidade de contribuir com a justiça, de contribuir com a equação da balança social, né? De como defender o mais frágil, o mais fraco, de como entregar dignidade para as pessoas. E foi assim que eu enveredei pelo direito. Inicialmente pensei em ser magistrado, pensei em ser juiz, mas percebi que também não conseguiria pelas limitações financeiras. Eu era daqui, Arapiraca, né? E fui estudar em Maceió, na Universidade Federal. Se não fosse a Universidade Federal, não conseguiria ter me formado, por escassez financeira. E ali eu me enxerguei, eu enxerguei que o caminho era do trabalho, pela advocacia. Encontrei a minha missão, né? E não pensava necessariamente, Flaudício, no dinheiro. Não pensava. Eu posso até te dizer hoje, você falou advogado renomado, porque não existe renomado. O que existe é você ser feliz. Então, eu posso te dizer hoje que eu já superei muito as minhas expectativas financeiras mesmo, né? Eu fui para um padrão que eu nunca imaginei que eu seria capaz, porque eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu amo,
né? Porque eu compreendi a minha missão, que é ajudar as pessoas. E aí o resultado vai vindo. Deus vai abrindo os caminhos para você, né? Sem atropelar ninguém. E é isso, né? Foi assim que eu casei no direito. Foi assim que eu casei com o direito. Na sua família, tinha alguém já que atuava na Não. advocacia, na área jurídica? Não. Não. O meu pai tinha loja, né? Lojas de comércio aqui. E aí, quando veio o Plano Real, a gente deu uma quebrada, bicho. Porque naquela época, as pessoas sabiam ganhar dinheiro com a inflação. Uma coisa surreal para a gente imaginar hoje, né? Mas naquela época, as pessoas sabiam ganhar dinheiro com a inflação. Quando o Plano Real estabilizou a moeda, muita gente quebrou. Dentre eles, meu pai. E aí a gente foi pro padrão de vida lá embaixo. A gente virou feirante. Nós somos, né, vendíamos coisas na feira. Eu rodei o estado todo com ele naquela época, sem habilitação. Num carro velho, a gente com um monte de sulanca na mala, dormindo na mala do carro. E assim foi, né? Meus irmãos não eram, minha mãe não era também, mas quando eu me encontrei no direito, fui para Maceió, também sem nenhum parente, fui morar na casa de um tio, também que não era do direito. Fiquei morando de favor esse tempo todo até conseguir ganhar um dinheiro, mas não tinha, na família não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Eu me lembro que teve um episódio, cara, no Aldebaran. Acho que eu contei isso no podcast do Michael. Rapaz, a gente foi para uma festa no Aldebaran. Você conhece o Aldebaran? Sim. Cara, o Aldebaran é uma coisa impressionante. Sim. Cada mansão gigante. Eu andava muito a pé de carona com o pessoal. Fui para lá e botaram uma garrafa de uísque em cima da mesa. Fomos beber uísque. Imagina eu, garoto do interior, no meio daquela turma toda endinheirada, Jean. Um abraço, Jean. Tá ali. Tô falando com o Jean. Tá? E aí, lá pras tantas, depois de umas 3, 4 doses, eu estourei a garrafa de uísque no chão sem querer. Rapaz, eu fiquei desesperado, porque eu botei pra chorar. Eu chorei, ficou todo mundo assustado. Por que esse menino tá chorando tanto? Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro nem pra andar de ônibus, como é que eu vou pagar esse uísque? Calma, como calma, meu irmão? Tu é filho de juiz, o meu pai tá em Arapiraca dando feira, como é que eu vou ficar calmo? Aí lá vem a mãe do aniversariante, não, se tranquilo, me tiraram da festa, botaram no cantinho, me deram um calmante e tal. Mas pra você ver, era muita pressão, muita pressão. Eu levava isso comigo, eu precisava superar aquele desafio, né? Porque eu não tinha ninguém na família que me levasse. Então foi a vontade de trabalhar mesmo para poder vencer. Viu? Após a faculdade, como foram os primeiros anos de advocacia? Assim que eu me formei, na metade da faculdade, eu fui estagiar a forceps na Defensoria Pública. Eu me enfiei lá na Defensoria Pública sem ser convidado. Foi. O pessoal disse, quem é aquele cara ali? Disse, não. E eu lá, produzindo. Foi voluntário, foi? Foi voluntário. Eu disse, porque assim, naquela época, a Defensoria Pública era um órgão da Procuradoria do Estado. Certo. Quem coordenava na época era o Tutimés Aran, nosso conterrâneo daqui. Grande doutor Tutimés, batemos um papo aqui. Um cara de um bate-papo agradabilíssimo. De um QI diferenciado. É surreal. Eu falo, Tutimés, cara, você nasceu ou na geração errada ou na dimensão errada, porque ele é de fato diferenciado. E aí ele coordenava esse setor. Eu não conseguia estágio porque eu não conhecia ninguém. E aí um amigo meu disse, se enfia lá na Defensoria Pública, se encaixa lá e vamos ver o que é que vai dar. Aí teve um dia que eu desci da UFAL com ele, peguei uma cadeira, quando abri uma cadeirinha lá, eu sentei e comecei a fazer atendimento ao público. E disse, daqui eu não saio de jeito nenhum mais. Essa oportunidade é minha, ninguém leva. E aí o Tutimés começou a perceber essa minha dedicação, porque eu saía da UFAL todo dia, sem almoçar, ia para lá e começava a fazer o atendimento e só saía à noite. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Esse rapaz, esse baixinho aí, eu já tinha sido aluno dele, mas a gente não tinha tido essa aproximação. Mas ele disse, esse baixinho é disposto. E aí, com 2 meses e meio, ele me entregou o setor de estágio para coordenar. E aí eu comecei a fazer a seleção de estagiário e tal, porque eu disse, bicho, eu vim no peito, na raça, porque vocês não fazem seleção de estágio, é só apadrinhamento, só entra quem tem padrinho. Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos fazer uma seleção? E aí a gente começou a fazer a seleção de estágio. Então ali eu me tornei assim um pupilo de Tutimés Aran e de Milton Jorge. E quando terminei a faculdade, Tutimés, no auge de sua loucura, eu uso muito isso, me convida para ser chefe de gabinete dele na Secretaria de Justiça. Eu com 21 anos. Aí eu fui ser chefe de gabinete do Tutimés. Naquela época ele cuidava do sistema penitenciário, para você ter ideia. Todo o sistema de PROCON, antiga FEBEM, que é o CRM, de custodiados menores, e do sistema penitenciário. E aí quando nós passamos 1 ano e meio na Secretaria de Justiça, quando ele saiu, eu disse, bicho, vamos sair disso aqui, vamos botar um escritório. Eu disse, tô aqui.
na hora, é nós. Vamos para cima. Nós. Vamos para cima, ué. Sempre fui muito estudioso, sempre me dediquei muito aos livros, né? Porque eu sabia que aquilo era a minha porta de salvação. E aí ele abriu o escritório, fui sócio do Timés. Coisa boa. Fui sócio do Timés durante 4 anos, até que um certo dia ele acorda com os olhos virados. Eu brincava disso, agora tá com os olhos bonitos, tá bonito agora. Tá bonito, o Timés, tu tá bonito. Mas era feio. Aí o Timés acorda e diz: quero ser desembargador. Eu disse: rapaz, vai ser desembargador, a gente tá agora com o escritório começando a fluir. Não quer ser desembargador, quer ser desembargador, então vamos ser desembargador. E fizemos a campanha do Timés, mas foi eleito pelo 5º Constitucional, né, o primeiro colocado, nomeado, e aí eu perdi o sócio, né? Comprei a parte dele, paguei em 24 parcelas, mas paguei. E tenho ele como assim, um grande mentor na minha vida. Acho que quem me deu as grandes oportunidades de iniciar, né, a caminhada, que é abrir a porteira para você entrar, foi o atual desembargador do Timés. Um grande abraço, meu irmão. E acho que depois disso aí foi suor, luta e trabalho. Mudou muita coisa na advocacia de quando o senhor iniciou para a atualidade? Muita coisa. Conta aí para nós. Muita coisa. Primeiro que se essa entrevista fosse há 15 anos atrás, eu estava aqui toda almofadinha de terno e gravata, falando como se estivesse dando aula. Né? Esse padrão acabou na advocacia, não existe mais. O advogado é, sobretudo, um líder social hoje. O advogado deve ser um líder. Isso é o que nos diferencia do ChatGPT, das máquinas, né, das ferramentas de tecnologia. Se o advogado não for o líder, a profissão acaba. Né? Da mesma forma que é uma preocupação com o próprio magistério, né, com o meio pedagógico. Eu já soube que já há também ferramentas de inteligência artificial ministrando aulas. Isso é terrível. Isso é terrível. Porque os maiores líderes na sociedade são os professores e os advogados. São eles que estão para defender a sociedade em qualquer hipótese, independentemente de dinheiro. Você sabe muito bem disso, né? Sim. Né? Então, nós não podemos jamais admitir isso. Nós precisamos incentivar cada vez mais que os professores sejam líderes. São eles que vão formar as próximas gerações. As crianças precisam entender e respeitar qual é o papel de um professor. Né? Meu filho agora está fazendo medicina, e aí ele começa a faculdade e tal. E aí, pai, o que você acha? Universidade pública ou privada? Filho, veja, na pública ou na privada, a batuta vai estar com você. O papel do professor vai ser te encantar. Mostrar por que é interessante você estudar, por exemplo, neurologia, né? Ou você estudar ortopedia. O papel do professor vai ser esse, vai ser te encantar. Mas o restante, filho, é você. É você se encontrar, é você compreender qual é a sua missão, você meter o dedo no livro, estudar várias línguas e ganhar o mundo. Esse é o papel do professor. E da mesma forma, o advogado, eu brinco muito quando eu faço os juramentos lá, a gente participa de algum juramento, os alunos lá falam: gente, a partir de hoje, o que os seus vizinhos vão lhe consultar, meu amigo, toda vez que você for tomar uma cerveja no final de semana, vai ter um amigo seu te perguntando: posso fazer uma consulta? Né? Por que isso? Porque ele passa a ser um líder. As pessoas vão querer ouvir o advogado, vão querer ouvir a advogada. Então tem toda essa pegada. E de lá para cá, isso foi se intensificando muito mais. Acho que depois da pandemia, aí nós temos um grande marco divisório na advocacia, no direito como um todo. Tá? Aquelas prateleiras repletas de livros, elas são lindas, mas elas começam a perder o sentido. Porque hoje está aqui, ó. Você acha tudo aqui. Né? Eu fui visitar um amigo que tem uma coleção do Pontes de Miranda belíssima. Eu tenho uma parte dela, são 60 livros, o Tratado de Direito Privado. Quantas vezes o senhor já abriu esse tratado? Ele disse: 3 vezes. Por quê? Porque hoje, se ele pegar o computador, vai entregar. Né? Vai entregar o conteúdo. E ele vai montar o conteúdo. Então, a advocacia, a partir da pandemia, ela se reinventa e ela se consolida como uma profissão de líderes e de estrategistas. Então, o advogado passa a ser, sobretudo, o estrategista do processo. Eu preciso pegar um processo e entender em quanto tempo eu vou concluí-lo, em quanto tempo eu vou resolvê-lo, e até mais, eu preciso entender se eu preciso realmente do processo ou não. Porque, na maioria das vezes, eu consigo resolver sem o processo. É isso a estratégia. Eu tenho um caso do Fundeb, Fundef dos professores, um caso que eu já também menciono muito, para mim foi um doutorado aquela causa para mim.
né, aqui no estado de Alagoas. Nós notabilizamos a nível nacional essa causa de Fundef, uma causa muito grande. E teve um momento em que eu vi que nós iríamos perder a causa. Pela pressão política dos prefeitos, das câmaras de vereadores e tal, os caras não queriam distribuir os recursos para os professores. E foram para cima do judiciário, trouxeram várias discussões em torno de competência, de que aquele dinheiro não devia ser distribuído para os professores. E aí eu parei e pensei com a minha equipe, eu falei, nós não vamos perder essa causa, em nenhuma hipótese. Todo mundo olhou, tá, Nivaldo, a gente vai fazer o quê? Se nós vamos conseguir uma emenda constitucional. A gente foi para Brasília e arrancou a emenda constitucional. E arrancamos mais 2 leis federais. E a partir daí a gente arrancou várias leis municipais, garantindo àqueles professores o direito à sobrevinculação de Fundef, né? Pena que muitos acabaram gastando os recursos antes e muita gente acabou não sendo prestigiada, favorecida, como nós queríamos, né? Mas a partir da emenda constitucional, que foi possível, com a participação de políticos, claro, né? Muita articulação, vários escritórios envolvidos, a gente conseguiu consolidar um direito que era tão evidente, né? Mas veja, fora do processo. A solução não estava no processo, a solução estava fora do processo. Até porque existe uma morosidade processual muito grande, né? De acordo com as demandas. Né? O nosso sistema de justiça hoje, ele não entrega o que nós necessitamos. Isso é óbvio, né? Eu conheço muito de perto, tenho grandes amigos juízes, advogo para associação e tudo, e vejo o quão é difícil a justiça entregar a justiça. A justiça não entrega a justiça. A justiça entrega a solução, mas não entrega a justiça. Porque você imaginar numa Câmara, por exemplo, a Câmara Civil, hoje o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ela julga, numa sessão só, 600, 700, 800 processos. Agora me diga, é humanamente possível um homem, numa sessão, entender, julgar com propriedade, compreender 600 processos? Não tem como. Seriam milhões de páginas, milhões de relações jurídicas. Isso é impossível. Mas eles precisam dar conta. Porque numa sociedade de litígio que nós temos, tudo cai no judiciário, né? E aí nós vamos solucionando as demandas, mas na maioria das vezes nós não entregamos justiça. Nós não entregamos. O judiciário repensa esse papel. Eu sou um grande provocador disso também, tanto aqui como a nível nacional, né? Porque, sei lá, a causa de família. Não sei se você já divulgou, se já viu, se já assistiu, foi testemunha de uma causa de família. Rapaz, aquilo é tudo menos justiça. Aquilo é afeto, é psicologia, é ansiedade, né? É problema. Tudo ali é 15% direito. O resto são questões que a justiça não vai resolver, né? Os pais precisam aprender, por exemplo, a como cuidar dos seus filhos, independentemente da separação. Isso não acontece. Aí a justiça resolve, a justiça dá uma canetada lá. Quem ganhou achou que está por cima, mas daqui a 3 meses vai estar lá no balcão de novo da vara. Porque o meu filho não foi para uma festa, porque o meu filho não foi para uma viagem, ou porque eu não consegui levar meu filho para a escola, né? Ou a questão da pensão alimentícia. Então, assim, litígio em direito de família é a coisa mais injusta que possa existir, né? É preciso soluções muito mais criativas, de diálogo, de incentivo, desarmar os espíritos, entregar paz para as pessoas. E o processo hoje não entrega isso, definitivamente. Nós hoje temos um grande número de pessoas jovens que ingressam na faculdade de Direito. Sim. E hoje é uma das maiores faculdades e há uma concorrência muito grande. Como é que o senhor vê aí esse grande número de bacharéis, grande número de advogados e principalmente sobre a precificação? Porque existe aí uma problemática. E até alguns falam, né? E a gente batendo papo aqui com alguns advogados, inclusive Dr. Bruno Sarmento, e ele falava Bruno. Grande Bruno tá Bruno. com franja já? Não. Um abraço, Bruno. Trouxe um bom vinho aqui para o podcast. Foi? Foi uma boa taça, né? Se eu soubesse que era possível, eu também teria feito isso. E ele disse que há uma prostituição, né, de forma fajuda falando, no mercado. Onde para querer alcançar o cliente de forma mais rápida, vai baixando o preço, e não se sabe valorar. Então, como é que o senhor vê isso tudo? Com muita preocupação. Primeiro, porque eu enxergo que muita gente está vindo sem a vocação. A nossa juventude, ela é movida pela perspectiva de glamour.
Hoje, o que a grande juventude quer? Dinheiro e fama. E se enxerga que no direito é possível isso de uma forma rápida. Lei do engano, né? Hoje, o que ainda entrega alguma coisa é a medicina, com mais rapidez. Mas é uma questão de tempo também. Porque quando você fala de precificação, da diminuição dos honorários, isso é uma lei de mercado que não tem como resolver. Isso é oferta e procura. Se você tem muita gente ofertando o produto no mercado, o preço baixa, né? O que nós precisávamos, na verdade, era repensar o ingresso, como eu falei, repensar a estratégia de estimular a vocação dos jovens antes da faculdade. E nós termos políticas para direcionar esses jovens conforme o seu perfil. Um exemplo básico. Não é nada difícil você encontrar um grande intelectual, um grande magistrado, um promotor, um grande defensor, um grande advogado que se dedicou muito aos livros, mas depois de 5 ou 6 anos tem uma depressão. Porque foi movido por uma perspectiva que não era a que ele esperava. Então, isso envolve até saúde. É preciso que a gente invista na vocação dos nossos jovens, das nossas crianças. E a partir daquilo, a gente tem uma economia planejada para direcionar as faculdades conforme o que a gente precisa. Né? Será que daqui a mais 20 anos o Brasil precisa de tantos advogados? Será que a gente precisa de tantos médicos? Será que a gente precisa de, enfim, né? O estado de Alagoas com a vocação de turismo gigante dessa gente tem pouquíssimas faculdades de turismo. Então, eu acho que é planejamento político mesmo, na parte educacional. E aí, consequentemente, você começa a vender ilusão. Porque as faculdades privadas, elas vão se multiplicando e vão formando gente, mas essa turma, boa parte delas não está vocacionada àquilo. E aí entra no mercado, alguns não conseguem entrar, outros que entram banalizam, o preço cai, e a gente acaba não entregando aquilo que a profissão deveria entregar, né? Que é a missão, que eu sempre insisto muito nessa questão, que é realizar a justiça, equilibrar a balança social. O advogado que entra na advocacia pensando somente no dinheiro, ele não deveria ser advogado. Ele vai ser banqueiro, sei lá, vai ser agiota, pelo amor de Deus, mas não venha para a advocacia. O advogado precisa saber qual é o papel dele na estrutura social. E a partir disso ele começa a desenvolver suas teses, começa a defender e começa a ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência, né? Mas o advogado que vem para a advocacia sem compreender a sua missão, eu fico de fato muito triste. Acho que é um grande erro para ele, para a sociedade, para a própria família dele. Existe uma complexidade em relação a advogado, promotor e juiz. Por exemplo, na prática, ou melhor, na teoria, não há hierarquia. Sim. Mas na prática, na concepção do Dr. Nivaldo, existe algum impasse aí? Na verdade, o que eu acredito é que falta maturidade dos atores. Na maioria das vezes falta maturidade muitas vezes do juiz, falta maturidade do promotor e falta maturidade do próprio advogado muitas vezes, né? Então, a gente precisa compreender que ninguém é dono de ninguém, que ninguém é dono de nada. Todos ali estão entregando um serviço essencial à sociedade. Mas se um advogado, por exemplo, chegar a bater na porta no juiz, ele vai ter uma reação também de truculência. Se o juiz tem uma reação de truculência com o advogado também vai ter uma reação de truculência. Então, veja, é a forma como você vai tratar. Eu costumo dizer que nós somos encantadores de cobras, né? E eu já virei expert nisso. Eu tive vários confrontos com juízes e no final nós saíamos abraçados, virávamos amigos, né? Virávamos amigos. Muitas vezes um sorriso desarma o opositor. Um sorriso sincero na hora certa desarma o opositor. Então é muito mais a questão de inteligência emocional do que de inteligência técnica, científica. Tá? Eu diria que hoje a inteligência científica, racional, ela vai te entregar 1/3 do teu sucesso. O restante é uma conjunção de fatores que passa pela inteligência emocional. De como saber lidar com as pessoas, saber entender a empatia, fazer o exercício de empatia, compreender quais são as razões, para a partir daí você ir desmontando e ir juntando, né? E assim, eu acho que isso se supera, né? Então, esse confronto, ele, como você falou, essa hierarquia, ela existe sim. Só que o fato é que ninguém está preparado para ela. Ninguém. Nem o juiz, nem o promotor, nem o advogado. Mas ela existe sim.
Existe. Na prática é que ninguém consegue fazer. Minto. Alguns não conseguem fazer. Doutor Nivaldo, o senhor... bom, tem... Rapaz, o senhor, ele tá me chamando de senhor, cara. Desde o começo. Antes de começar aqui, ele tá me chamando de senhor. Caramba, a força do hábito. Você. Não sou tão velho não, irmão. Flaudísio, senhor Flaudísio. Senhor Flaudísio e senhor Nivaldo. Dois velhos, né? Senhor Nivaldo, meu nome, Nivaldo. Nome de velho. Flaudísio, nome de velho também. Nivaldo, você é um cara muito bem instruído, né? E tem uma oratória que é esplêndida, né? É de se encantar, né? E a sua articulação, isso é notável. Mas como chega aí a presidência OAB Alagoas? Como é que se torna um presidente? Eu queria que você dissesse aqui para quem está nos assistindo. Como é que se torna um presidente de uma instituição tão valorosa como a OAB? Primeiro, é necessário você querer, né? A gente não quer, não. Porque é pancada, viu, gente? Não é fácil, não. Aquilo é você levar a pedra por 3 anos, pedrada por 3 anos, mas, enfim. Como é que foi a minha trajetória até a ordem? Eu comecei a advogar e naquele momento, de fato, eu não tinha nenhuma preocupação com a ordem, não tinha nenhuma participação. Durante os primeiros 8 anos, 8, 9 anos, eu não tinha nenhuma proximidade com a ordem, porque eu tive filhos muito cedo e de fato, eu precisava trabalhar para botar o leite em casa. Não tinha como entregar algo para uma instituição que eu não tivesse nenhum retorno financeiro. Porque, de fato, para quem não sabe, tá, a ordem não paga salário para os seus diretores, para os seus conselheiros, não existe isso. Então, primeiro, eu precisei criar um lastro, né, uma estabilidade financeira, para a partir dali, quando eu conseguir comprar um apartamento, pagar meu carro, botar meus filhos na escola, eu disse, agora eu preciso dar um passo adiante. Eu preciso contribuir um pouquinho também com a minha classe, com a minha sociedade. E aí, numa eleição em 2012, eu fui convidado por um grupo novo que se insurgia para integrar o grupo, né, na condição de presidente da Caixa de Assistência. Aí eu, tá, que massa, bicho, o que é a Caixa de Assistência? Não sabia nem o que se tratava aquilo ali. Mas, por algum motivo, eles enxergaram em mim alguma capacidade e eu percebi que a Caixa de Assistência era um dos órgãos de maior responsabilidade na estrutura orgânica da ordem. Que é quem cuida da parte de previdência, de saúde, de esporte, de lazer, entrega serviços para o advogado. Essa parte toda de festa passa pela Caixa de Assistência. Só que, naquele momento, a Caixa de Assistência estava praticamente desativada, né? Eles criaram um plano de saúde, o plano de saúde quebrou a Caixa de Assistência, o plano de saúde próprio. O plano acabou quebrando a Caixa de Assistência. E eles me entregaram só isso. Ao mesmo tempo que era uma coisa bonita de se dizer, rapaz, você não tá, vai pegar um órgão aqui, meu amigo, que é top. Quando eu fui olhar, o órgão estava quebrado. Mas eu gosto de desafio. Se for fácil, não me chame, não. Eu gosto de coisa difícil. Né? Eu gosto de ser desafiado, enfim, de encontrar soluções mágicas, de ser malabarista. E aí nós pegamos a Caixa de Assistência e aí eu fui rodar o país afora para entender o que era a Caixa de Assistência. Qual foi a primeira Caixa de Assistência que eu fui? A de São Paulo. A Caixa de Assistência de São Paulo são 12 andares. 12 andares, se eu não me engano, 12 andares. Tem um andar só de farmácia para civil advogado. 2 andares de dentista. Eu digo, caramba, isso é a Caixa de Assistência, né? E aí eu voltei para cá e comecei a montar um planejamento para ressuscitar de alguma forma os serviços da Caixa de Assistência. Enfim, saneamos as dívidas. Em 1 ano e meio saneamos as dívidas e formamos um grande projeto de restauração da Caixa de Assistência no estado de Alagoas. Tocamos vários projetos de esporte. Eu acabei sendo reeleito para a Caixa de Assistência nos 3 anos seguintes. E assim, os nossos times de futebol eram campeões nacionais, né? O nosso time feminino foi tricampeão nacional na época. Até Natália, que é a atual vice. Inclusive, na verdade, praticamente todos os diretores hoje da Caixa da UAB foram partícipes ativos do nosso projeto de esporte, que foi criado na Caixa de Assistência. Nós rodávamos o país inteiro participando de campeonatos. Natália, o Wagner. Diz ele que joga. Diz ele que Grande joga. abraço, doutor Wagner. Diz ele que joga. O problema é que ele hoje é o dono da bola. Aí quando ele tá perdendo, ele fura a bola e leva a bola embora. Mas ele tá participando dos campeonatos. Wagner, Natália, o Vitor Pontes, que é o tesoureiro, sempre viajou com a gente, sempre participou dos times, né? O Henrique também, que é o secretário-geral. Então, veja, a partir dali nós começamos a criar lideranças. De uma forma muito natural, nós começamos a identificar lideranças e trazer novas perspectivas. Quando foi, então,
pela credibilidade desse trabalho, pelo apoio da família, tá? Não entre num negócio desse se você não tiver o apoio da sua família. Se você não tiver um escritório bem estruturado, que pague suas contas, mesmo se você não estiver lá dentro, porque senão você vai quebrar. E aí chegou a vez, então, de eu ser indicado como presidente da OAB. Por conta de toda essa trajetória, de toda essa fórmula, né? Minha esposa consentiu, mas disse só uma vez, tá? Só uma vez. Eu disse, vai ser só uma vez. Tanto que, de fato, eu só fui uma vez. Eu tinha um compromisso com não reeleição. E aí me tornei presidente da OAB, uma grande honra, né? Compreendendo que não basta ser somente advogado se você também não participar ativamente da sua classe, né? Da sua categoria, se você não pode contribuir com a tua sociedade, se você não consegue ajudar a transformar a vida dos seus colegas. E assim foi a minha passagem pela ordem, foi assim que eu me tornei presidente da OAB. Como é que a OAB ela atua em conflitos de interesse a nível de Estado? Os conflitos de interesse, na verdade, a OAB, na verdade, ela é uma grande corporação. Imagina a ordem como uma entidade de classe, que é uma grande corporação. Nós temos patrimônio distribuído em todo o Estado, subseções, mais de 50 comissões, todas, né, as pessoas trabalhando gratuitamente. E o nosso papel, sobretudo, não é de solucionar os conflitos, mas sempre que possível, equacioná-los, indicar o caminho para a solução. Se o caminho é uma delegacia, como num conflito de mulher, por exemplo, de violência doméstica, né? Indicar o caminho, e aí a pessoa vai contratar o advogado. Se não pode contratar o advogado, que não pode ser da comissão. Procurar um defensor ou uma defensora pública. Então, o papel da instituição, na verdade, o papel central da ação para a sociedade é a defesa do Estado democrático de direito. Esse é o papel central da ordem enquanto missionário. É defender o direito de defesa, né? Promover o direito de defesa. Evitar que o abuso de poder se insurja contra qualquer pessoa, contra até mesmo outra autoridade. Então, o papel da ordem é esse, não é necessariamente ir lá resolver o conflito, né? Mas é ou mediar ou indicar o caminho para a solução. Nós temos hoje as demandas que a ordem intervém propriamente na justiça ou em defesa de prerrogativas, ou em defesa de honorários, ou em defesa do Estado Democrático de Direito. Então, são ações bem mais limitadas. Como é que o senhor vê hoje? E até a gente estava aqui com o doutor Rodrigo Monteiro, grande advogado. Também criminalista. Isso. E advogado digital, né? Atuando aí em defesa dos influenciadores. É verdade. Está se notabilizando. Parabéns, irmão. Você merece. Gigante. E com o crescimento das redes sociais, da mídia, né, da tecnologia, como é que o senhor vê aí o crescimento também de advogados que se tornam influentes digitais? O senhor vê aí algum conflito? Como é que o senhor vê essa questão? Nós temos normativas que regulamentam, inclusive tem um código de ética, né? Tem um código de ética e tem normativas que foram atualizadas em 2021, se eu não me engano, pelo Conselho Federal. Boa parte dessas atualizações saíram daqui, do Conselho do Estado de Alagoas, os estudos através de Fernanda Marinella, Cláudia Medeiros, que hoje do Estado de Alagoas, está no CNJ, é conselheira federal. E as normativas estabelecem os limites. Na verdade, a questão é que o influencer, ele não pode, no caso do advogado, ele não pode vender o serviço. Tá? Eu acho que há uma distinção muito grande entre o influencer e o advogado, né? Acho que o pessoal, até quando você dá uma sacudida na rede, é mais para que você possa entregar uma perspectiva de advocacia do futuro, mas assim, você não vai conseguir fazer dancinha de TikTok, né? Você vai discutir casos, você falar sobre causas que você ganhou. Eu acho que isso, de alguma forma, pode banalizar, pode desacreditar a profissão. Porque a profissão é muito séria. A profissão é muito séria. Imagine só um advogado que faz uma brincadeira na rede social e depois ele vai despachar com um juiz ou um desembargador, né? Muito provavelmente ele vai ter uma abordagem muito mais, como é que eu posso dizer, mais comedido. O juiz ou o desembargador vai ficar muito mais comedido em conversar com ele, com medo de depois haver uma exposição, né, desnecessária. Então, tem que ter um filtro. Acho que o influencer não pode ser confundido com um advogado. Eu acho que ele pode passar a sua mensagem, mas não pode se confundir ao ponto dele banalizar a atividade da advocacia. Tem muito jovem aí que está nos assistindo, e eu mando um abraço para todos aqueles jovens que estão nos assistindo e que galgam aí ingressar na Faculdade de Direito, se tornar um futuro advogado. Qual conselho o senhor daria a essa juventude que galga aí adentrar pelo direito? O primeiro delas é se encantar com o direito. Você precisa se encantar com o direito, né?
Depois você precisa estudar muito, muito. Por mais que a inteligência artificial esteja chegando, você vai precisar ter uma bagagem teórica grande, principalmente naquela parte dos princípios gerais, da teoria geral, para que quando o ChatGPT te entregar uma petição, você possa verificar se de fato aquilo corresponde aos nossos princípios, né? Aos princípios que norteiam o direito, se corresponde ao direito brasileiro. Então, estudo, muito estudo. Terceiro, relacionamento. Você precisa conhecer as pessoas. Você pode ser o cara mais inteligente do mundo, o melhor advogado do mundo, mas se você não conhecer ninguém, ninguém vai te contratar. Né? E aí você pode sim usar as ferramentas de inteligência, mas sem confundir com influência. Você vai estar vendendo de alguma forma a tua imagem, o serviço, né? Mas você não pode ser um influencer. O influencer hoje ele é um vendedor de tudo. Acho que os influencers eles vendem roupas, eles vendem produtos, tecnologia, mas como é que você vai vender o direito se as normativas não permitem? A gente permite, por exemplo, a publicidade de conteúdo. Beleza, você vai explicar sobre uma demanda que não é específica, uma causa. Né? Falar sobre, sei lá, sobre divórcio entre homossexuais. É uma coisa, né, relativamente nova. E aí você vai e aborda o assunto. Mas você não pode indicar nomes, indicar o caso, se autopromover. Então, primeiro, você precisa se encontrar, gostar, se encantar do direito. Segundo, você precisa estudar muito. Terceiro, você precisa ter relacionamento. Acho que essas 3 regras básicas, a gente vai passar o dia falando aqui, mas essas são as 3 regras básicas. Nós temos hoje o Dr. Wagner, que é um grande presidente e um grande advogado, à frente da OAB Alagoas, e o senhor esteve durante um período, né, 2019 a 2021. A 2021. Quais foram? O senhor falou sobre os desafios da Caixa de Assistência. Sim. Quais foram os grandes desafios na gestão do senhor à frente da presidência de Alagoas? Rapaz, que pergunta. Veja só, em 2019, quando eu entrei na Ordem, eu tinha uma série de projetos, né? Então nós pegamos a nossa embarcação de ideias, né, de pessoas e começamos a colocar ela nos trilhos. E aí quando chega no início do 2º ano, a gente se depara com a pandemia do Covid. E aí o barco precisou redirecionar o seu destino. Muita coisa que a gente havia planejado já não era mais possível. Então, um grande desafio foi lidar com a pandemia. Eu diria que a pandemia foi o 2º momento mais difícil para a advocacia brasileira, depois daquele movimento de 64, onde houve muita restrição de direitos, né, restrições às liberdades, muitos advogados foram presos. Então, eu acho que depois dessa época, a pandemia foi um grande divisor de águas. Foi muito difícil. Muita gente sem conseguir advogar, os alvarás presos na justiça, né, os fóruns de portas fechadas, as delegacias com enormes restrições de acesso. Então, o grande desafio foi como superar isso. Glamour zero. Não houve glamour. Né? Quem achou, acho mais Deus dá o fardo conforme o estivador. O que houve foi muito trabalho. E Wagner era meu vice-presidente, eu sempre falo muito disso. A minha diretoria, o Leonardo Moraes, também era o meu secretário-geral. Tinha a Maria como tesoureira. Daniel estava aqui também já na presidência da subseção. Cláudia era a secretária adjunta. E essa galera assim, trabalhou muito. A gente saía, eu lembro que nós íamos visitar abrigos de moradores de rua, parecia coisa de cinema. Todos de máscara, nós de máscara. Teve um episódio de um desses abrigos que o padre que estava coordenando disse: Nivaldo, nós não estamos conseguindo conter as pessoas no abrigo, porque muitas delas são dependentes. E está sendo desesperador. Eu disse: tá, e como é que eu posso ajudar? Ele disse: se você conseguisse providenciar fumo e suco de maracujá, para a gente pelo menos aquietar, acalmar. Porque droga nós não podemos fornecer. O Estado não pode comprar fumo. Então era possível você fazer isso? Aí, cara, eu liguei para Betinho aqui, do Zé Alexandre, Betinho Alexandre, e contei esse episódio para ele ficou emocionado, velho. Ele disse: eu tô mandando um caminhão de fumo para vocês aí. E aí mandou fumo, a gente conseguiu conter essa galera lá. Liguei também o pessoal da Pindorama, o Clécio. O Clécio mandou também um caminhão de suco de maracujá. E foi nesse nível, cara. Foi uma coisa muito difícil. Passamos a ter reuniões periódicas com o Tribunal de Justiça para reinventar a máquina, como é que nós iríamos fazer as audiências. Foi uma propositura minha de criar o Comitê da Justiça, que
que era um comitê que se reunia mensalmente, com a participação do Judiciário, do Ministério Público, da OAB, da Defensoria, para a gente discutir como resolver os problemas. E Tutimés, nessa época, por uma obra divina, estava presidindo o Tribunal de Justiça. E eu presidindo a ordem. E assim, a gente sempre muito aberto a construir junto. Trouxe o Ministério Público, trouxe a Defensoria Pública. Começamos a montar a plataforma. Pra você ter ideia, o despacho virtual... O despacho virtual é essa ferramenta que o juiz hoje fala com o advogado, faz a audiência. Boa parte da resolução que seguiu para o CNJ saiu desse Comitê de Justiça aqui de Alagoas. Né? Porque quando foi em 2019, eu falei, Tutimés, eu tenho um projeto que vai lhe dar o Inovare. Vai lhe dar o Inovare. Ele disse, qual é o projeto? Eu falei, o despacho virtual, antes da pandemia. Como é isso? Ele disse, bicho, o advogado não vai precisar ir para Delmiro Gouveia para despachar com o juiz. Ele vai abrir lá no site, vai ter os horários disponíveis que o juiz pode conversar com ele. Ele vai lá, abre e despacha. Veja que maravilha. Aí ele achou, rapaz, que interessante. Só que quando ele colocou a perspectiva dos magistrados, metade dos magistrados relutaram. Porque pensaram, era uma novidade, ia ser uma inovação. Disseram, mas rapaz, vai ser mais uma obrigação nossa, a gente já tem que atender pessoalmente, vai ter que... E houve uma relutância e no final não foi implementado. Quando foi com a pandemia, a ferramenta veio a calhar e virou uma realidade nacional. Só que Tutimés não conseguiu inovar porque não conseguiu implementar antes da pandemia. Né? Mas o grande desafio foi esse, foi como reinventar o sistema. Foi como entregar alvarás todos presos, os bancos não atendiam. Aí eu fiz o convênio com a Caixa Econômica Federal, a OAB é quem providenciava, recolhia a documentação, a gente entregava para o banco e o banco fazia o pagamento direto nas contas dos advogados. Isso com Caixa Econômica, com o Banco do Brasil. Porque se não fosse isso, tudo tinha parado. Toda a engrenagem da justiça tinha parado. Desde a proposição, às audiências, até o recebimento de créditos. Então, mas foi um período assim, muito difícil, mas eu tenho honra, tenho orgulho de dizer que eu estava bem cercado, né? E a gente acabou entregando soluções que vieram para ficar. Glamour zero, mas a missão foi cumprida. O senhor fala muito sobre Deus. Qual a relação do senhor com Deus? Cara, eu sou de Arapiraca, né? E o povo arapiraquense é um povo muito religioso. A minha mãe é muito religiosa, né? As minhas irmãs, eu participei de movimentos estudantis aqui. E eu trago isso como princípios elementares, né? Tem uns amigos que são ateus, né? E eles falam assim, sou ateus graças a Deus. Na verdade, eles são mais cristãos do que muita gente. Mas é preciso acreditar que há uma força maior. É preciso. Para mim, isso é óbvio. Você não precisa procurar na ciência. Mas eu acredito que todo mundo veio até a Terra para cumprir algum papel, né? E isso traz acalento, isso traz perspectiva, isso traz vontade de vencer, né? Isso traz respeito. Isso é muito a cara do direito. Isso é muito a cara do direito. Jesus Cristo, você acha que ele foi contador? Foi o quê? Contador? Será que ele foi médico? Acho que foi Pode ser até um curandeiro, mas... Advogado, né? Na maioria dos livros sobre advocacia, consideram Jesus Cristo como um dos primeiros advogados de renome. Porque ele fazia exatamente o papel que o advogado tem que fazer. Que é defender as pessoas, evitar os abusos, evitar o abuso de autoridade, pregar a igualdade, pregar a dignidade. Então, por isso que eu falo muito de Deus, porque eu falo muito do direito. E a advocacia é uma das, dentre tantas profissões, que vai lá, né, até aquele que de fato necessita. Né? Rapaz, quando foi na pandemia mesmo, meu amigo, todo mundo sumiu. Me desculpem, mas todo mundo sumiu. Quem estava lá no front eram os assistentes sociais e os advogados. Nos presídios, né? Nas delegacias, nas ruas. Cidade deserta, mas sempre tinha lá um advogado tentando entregar a dignidade, condição de sobrevivência para as pessoas. Né? Tentar devolvê-lo à família, defender o cara. Então, assim, somos nós, cara. Somos nós que estamos ali no front. E nós não temos medo. Se for para ser covarde, também nem vê, né? O professor Paulo Pinto fala assim, a advocacia não é profissão para covardes. De fato, não é. Venha para enfrentar o que for necessário. Muitas vezes você vai resolver num sorriso, mas se for para enfrentar, você enfrente. Boa, boa. O senhor é muito bem articulado.
E o senhor tem muita influência. Que nada. Mas nem Cristo, né? Como o senhor falou, agradou a todo mundo. Exato. Como é que o senhor lida com as críticas? Cara, adoro críticas, né? Para eu aprender a recebê-las não foi fácil. No início você fica meio assim, mas se a crítica é sincera, se ela não for pautada numa inveja ou em alguma coisa ruim, ela é muito positiva. Porque nós aprendemos, são com as quedas e são com as críticas. Então, quanto mais me criticam, se a crítica for sincera, maior eu fico, né? Claro que, como eu te falei, isso demora, porque no início dá aquela dor no estômago, caramba, esse cara tá querendo me diminuir e tal. Você vê, sempre fui muito baixinho, né? Não sei se na câmera eu tô grande, gente. Eu tô grande nessa câmera aí, mas eu sou baixinho, eu tenho perto de 1,70 m, e olha lá, estourando. E aí, inevitavelmente, naquela época, o bullying comia no centro, né? Aqui no Colégio Bom Conselho, no Colégio Costa Rica. E eu fiquei ali naquela minha fase, cara, engolindo isso. Eu disse, como é que eu posso superar isso? Eu vou ser o tampa de rolha que vai deixar todo mundo tomar conta de mim? O que é que eu fiz? Eu percebi que eu era muito bom de fazer amigos. E aí eu comecei a fazer amigos, né? Outra coisa, eu percebi que eu conseguia estudar. E eu comecei a ensinar todo mundo na sala de aula. E as pessoas começaram a me admirar e pararam de me diminuir. Teve uma vez que um cara mandou bater em mim porque uma paquera dele estava me paquerando. Olha só, eu nem sabia. Aí chega o cara para me dar uma sova, eu indo para casa, saindo do Costa Rego. Aí o cara chega, para assim do lado, uma mobiletezinha, ele tinha uma mobiletezinha, lembra? Uma mobilete, aquela motinha pequena. Sim. Aí o cara chega, eu lembro o nome do cara, Gabriel. O Gabriel chegou do lado e disse, oxi, o que foi, Gabriel? Disse, aquele filho da... mandou te dar uma surra. Eu disse, por quê? O que eu fiz? Disse, porque disse que a paquera dele tá paquerando você. Eu disse, quem é a paquera dele que eu não sei? E aí eu já tinha uma relação de amizade com o Gabriel. O Gabriel disse, não se preocupe não, que eu vou lá e vou dar nele. Deu uma volta e foi dar uma surra num cara. O pai disso virou contra o feiticeiro. Pois é, então você precisa receber as críticas e crescer em cima delas, saber como superar, né? Como ficar cada vez melhor. E é isso, a vida é isso. A vida é sempre isso, né? Todo dia eu aprendo. Todo dia eu aprendo. Todo dia eu aprendo coisas boas e coisas ruins. E me cabe escolher o caminho, né? O senhor pretende voltar, quem sabe futuramente, a pleitear novamente o cargo à presidência da OAB? Não. Não, porque como eu falei, eu acho que a minha missão na ordem foi cumprida. A minha missão a partir de agora na ordem é contribuir com as próximas gerações. Nós precisamos formar as próximas gerações de advogados e advogadas. Esse é o meu papel. Eu não tenho apego a cargo, nunca tive. Eu tenho apego a projeto. Você disser, Nivaldo, você vai ser presidente da República? Eu presidente da República? Mas para que eu vou ser presidente da República? Agora, se você disser, o nosso projeto é esse. Se eu aprovar, estou dentro. Se não, tchau. Não me canto por poder, não me canto por dinheiro. Me canto por projeto. Eu adoro ver as coisas acontecendo, né? Então, eu acho que nesse momento estou perto. Não preciso estar em nenhum cargo na ordem para ajudar. Sou amigo de Beto Simonetti, nosso presidente nacional, amigo, irmão, parceiro. Né? Sou amigo de todo mundo de Brasília, me dou muito bem com eles, bebo com a turma daqui, participo ativamente, mas não preciso ter cargo. Eu não preciso ter cargo para contribuir. Ninguém precisa ter cargo para contribuir, tá, gente? Fica essa dica, né? Então, se você quer ajudar, caia dentro. Na verdade, as pessoas vão acabar te convidando para você compor os quadros, e eu acho que é uma missão importante, mas nessa minha fase agora, a minha grande pretensão é ajudar a formar a próxima geração de líderes da advocacia, de formar a próxima geração de advogados e advogadas, para que eles se sintam realizados, fortes, né? Porque eu tenho certeza que uma advocacia forte significa um país desenvolvido, uma sociedade estabelecida. A gente está em época de política, né? Sim. Municipais. E daqui a pouco a gente vai entrar na política estadual, daqui a pouco federal, a nível federal. Como é que acontece, ou a relevância, melhor dizendo, da política para a advocacia? É muita, né? De alguma forma elas andam de braços dados, porque a política é uma das vertentes do Estado Democrático de Direito. A escolha dos nossos representantes. E o Estado Democrático de Direito é o substrato da advocacia, como eu te falei. Então é muito comum você encontrar advogados que se tornam políticos, inclusive, né? Pela identidade de pautas, né? Pela identidade de pautas.
num ano como esse, em que você vê esse volume gigante de campanhas e de demandas, tenho certeza que existem muitos advogados ali trabalhando, defendendo, né, fazendo com que a máquina flua com tranquilidade, contribuindo com a polícia muitas vezes, contribuindo com o judiciário. Né? Existem conselhos e comitês na Justiça Eleitoral com a participação ativa da ordem. Então é um momento, sim, em que o advogado, a advogada, enquanto defensor do Estado Democrático de Direito, vai estar muito presente. Acho que é um período marcante assim, para a advocacia. Como é que o senhor vê essa questão do político em si fazer a lei para aquele que é o estudante poder interpretar e poder colocar em prática? Na verdade, eu acho que essa perspectiva, você fala do legislador. Sim. Enquanto o legislador cria a norma e admite, ao menos, que ela seja submetida ao crivo do judiciário ou das críticas sociais, beleza. Agora, quando o legislador legisla para si próprio, obviamente, isso é um grande escárnio. Né? Isso precisa ser repugnado. O judiciário se mantém atento a isso. Por isso que é importante que a gente tenha também um Ministério Público muito forte, né? Para evitar coisas como essa. E a gente, de alguma forma, tem visto isso acontecer. Né? A permanência muito duradoura no parlamento acaba permitindo que os políticos se profissionalizem. E eles começam a viver daquilo. E isso acho que não é saudável, isso não é republicano. Mas é o que nós temos hoje na Constituição. Acho que vai ter uma hora que isso vai precisar ser repensado, mas é o que nós temos. E aí cabe aos órgãos de controle, o Judiciário, o Ministério Público, a própria advocacia se manter alerta, né, para evitar que essa estrutura maravilhosa que é o Legislativo, né, seja transformada em uma casa de comadres. Hoje estávamos falando aqui sobre influenciadores, tecnologia, sobre os meios de comunicação. E querendo ou não, algumas pessoas ainda têm aquela ideia de que a internet é terra sem lei. A liberdade de expressão ela tem que existir, ela é muito válida. Mas até que ponto o senhor vê que isso pode prejudicar quando alguém chega lá na internet, utiliza-se de suas redes para tentar denegrir, para tentar afetar alguém, tentar, de certa forma, desvirtuar, de certa forma, utilizar um meio forte para si, para atacar outro. Como é que o senhor vê essa questão? Essa é uma das pautas fundamentais que a gente precisa revisitar. A nossa legislação não está preparada para a realidade virtual. Nem a daqui, nem a do mundo. Né? Então, é muito mais importante do que os países estarem brigando por petróleo ou por poder, era, de repente, eles se convergirem, sentarem para ter pactos internacionais em torno da regulamentação do tráfico de informações na internet. Porque nós não estamos preparados para isso. Nós trabalhamos em cima de uma plataforma legislativa de mais de 30 anos atrás, quando nós sequer tínhamos a computadores. Né? Então, assim, hoje as soluções que são entregues pela lei e pelo judiciário para afastar ataques, né, à imagem, à honra, pelo Instagram, pelo Facebook, por essas ferramentas, por essas mídias, elas são insuficientes. Elas não resolvem. Você é exposto, né? O processo demora de 6 a 2 anos para ser concluído, mas o seu nome já era. Então, a matéria precisa ser revisitada. Eu acho que nós precisamos de grandes reformas estruturantes. No geral, nós precisamos de reformas estruturantes no judiciário, né? No sistema de ensino, na própria ordem. Eu acho que a gente tem que fazer essa penitência. Nessas plataformas, nesse fantástico novo mundo que se anunciou, e a gente está lá atrás. Né? A carroça foi embora e a gente ficou atrás. Tem que acompanhar. Então, de fato, é preciso sim encontrar uma equação lúcida, democrática, de como preservar a liberdade de expressão, mas coibir de uma forma muito austera os ataques às honras das pessoas, ao nome, né? Até o patrimônio. Você vê, hoje as pessoas estão dando golpes assim de uma forma rotineira nas redes sociais, por telefone, e a gente não consegue. A polícia não consegue alcançar. Nós não acompanhamos a velocidade dos bandidos, é fato.
Pessoal, estamos nos aproximando para o final. Tudo que é bom dura pouco. Que bate-papo bom. Que bate-papo magnífico. No instante passa. Na verdade, a gente acaba sapecando um pouquinho de cada assunto, né? Porque o Flaudis aqui puxou com força, assim, né? Foi. Coisa e aí boa. a gente acabou sapecando muitos assuntos, mas é muito importante a gente palpitar e incentivar esses debates. Sim. Né? Nós precisamos repensar, gente, imediatamente a arquitetura social. Né? Nós estamos ultrapassadíssimos. A gente trabalha em cima de plataformas legislativas do século passado, né? de ferramentas que não mais se adequam. Então, enfim, sempre que vem essa provocação, eu gosto muito. Né? A gente precisa, assim, entregar novas soluções. A gente precisa se preocupar com os nossos jovens. Os professores precisam ser valorizados enquanto líderes. Eles precisam compreender qual é o papel deles ali na sala de aula. A gente precisa entender qual é o papel da advocacia. A gente precisa entregar médicos vocacionados, contadores, engenheiros, administradores. Né? Essa é a única forma de desenvolver uma sociedade sustentável. Né? Se não for só isso, é uma selva. Está todo mundo brigando assim pelo próprio sustento, pela própria sobrevivência, né? Mas e aí? É isso que a gente precisa? Você acha que a gente vai desenvolver dessa forma? Não vai. Não vai. Pessoal, se você é novo por aqui, se inscreva, compartilhe, comente. Precisamos que outras vidas conheçam o nosso projeto e sejam alcançadas por esse bate-papo excelente. Mas antes de terminar, e a gente vai retomar aqui, estava falando com o Dr. Timés e ele falava que o estudo proporcionou ele a patamares mais elevados. Então, e ele até conversava comigo, ele brincava, disse, você gosta de estudar? E eu disse pra ele, eu só não gosto, aqui dentro das câmeras, mais uma vez, gostar, eu não gosto, mas eu sou obrigado por força das circunstâncias, né? E eu me lembro sempre de um vídeo que o rapaz tinha um filho menor, e o filho chegava até ele e dizia, pai, eu não gosto de estudar. E ele dizia, você puxou o papai. Você puxou o papai. Vamos fazer o seguinte, vamos pra roça? E chegou na roça, colocou o canteiro pra ele cavar. Aí ele disse, o que é que eu faço pra voltar? Ele disse, você tem que primeiro cavar, depois você cavar, você volta lá pra estudar. Aí ele, pronto, então ele aprendeu a estudar. Então, de uma forma meio... Por força da circunstância. O que os estudos têm proporcionado, senhor? É fundamental. E me permita divergir quando você pergunta, eu não gosto de estudar. Não é isso. Todo mundo gosta de estudar. A forma é como isso vai ser apresentado, né? O meu filho mesmo, quando estava na escola, os meus filhos, e eu percebia déficits assim, deles nas matérias, e eu ia a fundo. E aí eu me fiz, às vezes, de professor. E comecei a mostrar como ele se encantar com aquela matéria. É isso, a questão é essa. Né? Porque todo mundo precisa de uma abordagem especial. O papel do professor não é outro não, cara. É só ele encantar o aluno. O aluno precisa aprender a gostar daquela matéria. O cara vai falar de história, cara, fecha o olho, imagina Dom Pedro proclamando a independência. Tá. Aí todo mundo fica imaginando ali, disse, tu acha que aquilo foi verdade? Foi? Aí todo mundo leva aquele assistir, não foi não, professor? E aí você vai contar as várias perspectivas, você precisa trazer reflexão, o aluno precisa se encantar com o assunto, né? Vamos falar sobre matemática, a mesma coisa, cara. Matemática é a linguagem universal. Em qualquer planeta do mundo, em qualquer extraterrestre, ele só vai entender duas linguagens, a música e a matemática. Então o aluno precisa compreender isso. Na hora que o aluno compreender isso, que quando ele estiver estudando matemática, ele vai estar estudando as regras de Deus, de como se formou tudo, aí ele começa a gostar de matemática. Então, o estudo é tudo, gente. O estudo é tudo. O estudo é a base de tudo. O estudo é a base de tudo. Depois você vai crescendo enquanto ser humano, né, criando inteligência emocional, mas a base passa pelo estudo. E aí a gente precisa encantar os nossos jovens. Você já fez psicologia? Não. Mas adoro. Adoro psicologia. Tinha vontade de fazer psicologia, não fiz. Mas adoro, acho super fantástico. Eu pensei que o senhor era formado em psicologia também. Eu sou um curioso de tudo. Né? Eu sou curioso de tudo. Deixa uma dica aí pra gente. Eu acompanho lá, o senhor dá algumas dicas de livro, de filmes, né? Dê uma dica aí de um bom filme para os novos
advogados aí, ou os estudantes, né, que estão iniciando aí no Semana direito. passada eu dei uma dica de um filme, que é um filme brasileiro e que eu acho que é muito a nossa raiz, assim, nordestino, que é o Auto da Compadecida, de Herano Suassuna. Tem o livro e tem o filme, né? E eu disse, pô, mas o que aquilo tem a ver com o direito? E mais uma vez eu trago essa perspectiva de que o direito é divino, de alguma forma. Quem julga alguém exerce uma tarefa divina. O magistrado, quando julga, ele está julgando a vida das pessoas. E aí, eu não sei se você lembra que tem um recorte no Auto da Compadecida, em que Jesus Cristo é o advogado. Não sei se você lembra. Sim. Nossa Senhora... Não, Sim. minto. Nossa Senhora Nossa é advogada. sim. O diabo é o promotor. Eu falei, não que eu concorde com isso. Não que eu concorde com isso. Mas lá no filme, o promotor é advogado. E Deus Sim. é o juiz. Sim. Né? E ali ele mostra toda uma sensibilidade, como eu te falei, do direito como uma regra de convivência humana. Né? Quando você vai para os 10 mandamentos, aquela é a regra de convivência humana. Né? São as regras básicas de convivência humana. A partir dali nasceram todas as outras leis. Então, o Auto da Compadecida traz esse recorte que eu acho super legal, eu recomendo. E é muito divertido, inclusive, o filme, né? Muito divertido, fantástico, sabe que vão lançar o segundo agora. Então, trago esse filme, trouxe também o Julgamento de Nuremberg, que é em terra devastada, sem nada, né? E aí o direito vem para se insurgir de alguma forma e entregar o mínimo de justiça no Holocausto. Né? Então tem muito material legal. O Advogado do Diabo, para você nunca se deixar encantar pela vaidade. O Advogado do Diabo é uma obra-prima, eu acho assim, em que um advogado muito bom, de muito sucesso, ele se deixa de alguma forma dominar pela vaidade. Né? E ele acaba de alguma forma sendo possuído pelo demônio. Então, uma ferramenta que poderia ser de justiça, passa a ser de injustiça. Então, é muito importante que o advogado sempre tenha o pé no chão, né? Não se deixe se render pelas facilidades, né? Pela grana. A grana vai chegar, gente. Uma hora a grana vai chegar. Vai demorar, mas vai chegar. Se você estiver fazendo seu papel direitinho, se você tiver estudado, se você tiver respeitado todo mundo, se você souber entrar e souber sair, né? Se você mostrar propriedade, segurança para as pessoas, se elas confiarem em você, tanto seu cliente quanto o juiz. Então é isso, né? O senhor falou sobre uma indagação do seu filho quando foi adentrar na faculdade, sobre a faculdade pública ou privada. Sim. Sobre a faculdade de Direito, lá no caso de Medicina, faculdade de Direito, existe alguns questionamentos e alguns posicionamentos muito fortes de pessoas influentes. Sim. Sobre federal, sobre privado. Na concepção do senhor, há uma distinção entre faculdade pelo fato de ser federal ou ser privada, pública ou privada ou não? Não, acho que... veja, eu me formei pela Universidade Federal. Né? Mas é preciso reconhecer que a Universidade Federal também tem limites, tem limitações. O corpo acadêmico, ao mesmo tempo que ele é muito qualificado, muitas vezes os professores não recebem salários à altura. E eles acabam tendo outras atividades. E aí, eu lembro de um professor que faltou 80% das aulas. Chegava lá, só passava trabalho. E aí, veja, isso numa universidade federal. Então, já numa universidade privada, isso provavelmente não vai acontecer, ao menos nessa mesma intensidade. Então, a distinção, a meu sentir, é fundamentalmente o segredo está no aluno. No aluno. Nas faculdades públicas, muitas vezes, pelo nível de concorrência, você acaba conseguindo um nível de aluno mais alto, tá? Isso é uma diferença que pode acontecer. Entrega maior. Mas aí, se os alunos também não desenvolverem, não dá para esperar o professor. Não dá para esperar o professor. Estatisticamente, se eu não me engano, existem faculdades privadas aqui de Alagoas que praticamente se equiparam à aprovação de concursos com a universidade pública. Né? Porque tem essa equação. Enquanto uma entrega uma rotina, como é que eu posso dizer, um encontro social de alunos muito mais insistentes ali, que gostam muito de estudar, que estão dispostos. No outro, você vai entregar professores que vão, de repente, vão pensar isso, né, para aqueles alunos que não estavam concorrendo no mesmo nível daqueles da Universidade Federal. Então, eu continuo acreditando cada vez mais que o segredo do sucesso não está na faculdade, está no aluno. Se a gente conseguir desenvolver isso lá no início, agora você tem que desenvolver isso lá no início. Eu consigo falar isso com meus filhos, mas você tem que desenvolver isso no início. Porque se você entregar ao mundo, o mundo é que vai resolver. Né? Você tem muita gente que vai para a Universidade Federal, tem vários casos de amigos que foram para a Universidade Federal e no final a faculdade foi pro beleléu, né? Não entregou nada.
Já a gente tem outras pessoas que foram para a universidade, para uma faculdade privada e conseguiram ser juízes federais. Né? Então, grandes advogados, desembargadores. Acho que metade do tribunal hoje de justiça aqui, os desembargadores são egressos de faculdades privadas. Então, não é uma equação, essa disputa que se cria, às vezes, até meio que ideológica, né? A gente vê, é coisa de criança, isso não precisa. O que importa é que os nossos jovens compreendam, né, o que eles querem fazer e tenham gana, e tenham vontade de vencer, né? Tenham bons orientadores, tenham bons professores, e aí, meu amigo, o caminho está aberto. E aí o caminho está aberto. Seja na pública, seja na privada. Coisa boa, coisa boa. A gente tem assunto aqui para passar. Como é bom estar do lado de alguém inteligente. Elevou muito o nível, tá elevando, né? A gente ainda não finalizou, tá elevando muito o nível do DDI Podcast. Um podcast diferente, aí eu fico divertido e inteligente. Se meus conterrâneos ficam me elogiando só para eu achar que eu sou grande. A gente sempre faz um bate e volta ao final de cada episódio, um lugar. Arapiraca, né? Eu rodo, mas tô em Arapiraca. Um time. Asa. Asa de Arapiraca. Grande asa. Inclusive, estou no conselho lá. Coisa boa. Grande abraço para o professor André Chalub. Rogério Siqueira, Michael. Isso. A galera boa, Rogério Siqueira. Doutor Tutimés também, amante do asa. Tutimés Zairan. Grande abraço. Uma música que não sai da playlist do Dr. Nivaldo. Eita, cara, essas aí são muitas. Aí você pegou pesado. Uma que marcou, uma que marca. Cara, eu gosto... tem uma música que eu acho muito legal, que é do... Tô tentando lembrar o nome, que é Ando Devagar, porque já tive pressa e leves. É do Sérgio Reis? Sérgio Reis. Coisa eu acho boa. Belíssima essa música. E é uma meta na minha vida, né? Andar devagar um dia. Será que eu consigo? O livro que marcou. O livro... cara, eu vou mais uma vez insistir nas matrizes da minha família e vou falar a Bíblia. Coisa boa, coisa boa. Uma cor. Uma cor verde escuro, a cor do meu Monza. Teu Monza. Eu tenho um Monza 88. Coisa de doido, né? Aí, o amante dos Monzas. Doutor Nivaldo, considerações finais. Fique à vontade. Gente, agradecer mais uma vez, né? Eu gosto muito de poder falar com as pessoas, contar um pouquinho da nossa trajetória para que isso possa, de alguma forma, contribuir, né? Principalmente com essa juventude que está chegando aí. Vocês são o futuro, nós acreditamos em vocês, nós precisamos de vocês. Né? Lembre dos princípios que seus pais ensinaram, lembrem da trajetória, tenham paciência, né? Não queiram o sucesso da noite para o dia, não queiram o dinheiro da noite para o dia. Tudo isso é batalha, é luta, devagar, e sempre vai ter alguém tomando conta da gente. Coisa boa. Tá aqui a caneca, né? Entreguei no aqui, início. Ó. DDI Podcast com Flaudísio Andrade. Senhor Flaudísio Andrade. Senhor não, pô. Senhor Flaudísio Andrade. Entreguei no off. Vai ter que mostrar aqui. Quero agradecer também Croaçaria da Dressa, está aqui com a gente. Os melhores salgados da cidade de Arapiraca, quiçá de Alagoas, quiçá do Brasil, viu? Se você provar, seja de qualquer for região, você vai ter que se apaixonar, né? Você vai ter que amar esses salgados, porque ele é irresistível. Doutor Nivaldo, muito obrigado. Papai do Céu continue te abençoando. A nós todos. Que bate-papo bom, agradável, suave, muito produtivo e inteligente. Ouvi um pouco aí da trajetória do senhor. Passamos aí... senhor de novo. Né? Você ouviu um pouco disso, Jorge. Você é muito inteligente. Passamos aí por muitos assuntos, não foi? Foi. Coisa boa. Fizemos um circuito aí geral, né? Do direito. Coisa boa. Esses caras devem ser uns enrolão, né? Tá falando sobre tudo isso. Mas não, gente, que a gente gosta mesmo. Coisa boa. Pessoal, meu muito obrigado. Se inscreva, compartilhe, comente, para que mais pessoas possam ser impactadas, assim como nós estamos sendo impactados com esse episódio também. Meu muito obrigado, Estudos QCast. Jean, valeu. Doutor Nivaldo, meu muito obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu.